Bom, pessoal, então agora a gente está nas atividades do texto, página 247. Onde aconteceu a votação do texto? Turma, foi no supermercado? Foi numa padaria? Onde foi? Por que houve uma votação? O que eles queriam escolher? Para que era esse objeto? Bom, então, onde aconteceu a votação do texto? Na sala de aula. Por que houve uma votação? Para decidir que objeto seria colocado na sala de aula. Não foi isso que aconteceu? Então tá. Número 2. Sublinhe no texto o que Marcelinho estava sentindo quando votou. Bom, então aqui está a resposta, Nós vamos grifar. Marcelinho estava emocionado, foi com alegria, o coração batendo mais forte. Então, nós vamos grifar essas duas frases, tá bom? Agora vamos continuar aqui. Número 3. Complete a tabela com os resultados do primeiro turno. Colocação, número de votos, objeto sugerido e a sugestão de. Então, vamos lá. Olha, aqui a professora fala quantos votos cada objeto teve. Lembra? Ventilador com 8 votos, prateleiras com 6 votos e assim por diante. E aqui, nesse outro pedaço aqui, fala o nome de cada aluno e em quem ele votou, tá? Por exemplo, o Ricardinho, ventilador. Adriana Z, prateleiras e assim por diante. Então, nós vamos completar assim, Primeiro lugar, 8 votos, ventilador, Ricardinho. Segunda colocação, 6 votos, prateleiras, Adriana Z. Terceira colocação, 4 votos, mural, a Verinha. Terceira colocação, porque também estava empatado, com 4 votos, o espelho, defendido pelo Marcelinho. Para o segundo turno, os alunos tiveram um tempo para falar aos colegas. O que eles deveriam falar durante esse tempo? Bom, então o que eles deveriam falar mesmo? Defender sua sugestão e tentar convencer os colegas. Vocês lembram que cada um falou um pouquinho? O que defendeu a ideia do ventilador, por exemplo? Ele falou que com o ventilador o ar circula na sala. Nos dias quentes seria muito bom ter, porque a porta da sala fica fechada e assim por diante. Número 5. Por que Marcelinho pensou que a sugestão dele não tinha sido notada no primeiro turno? Então, essa nós vamos responder no caderno, porque não tem espaço no livro. Então, eu coloquei o cabeçalho, pulei uma linha, coloquei página 247, exercício 6. Em sua opinião, esse argumento foi importante para a vitória? Por quê? Converse com os colegas e o professor. Nós não temos condições de conversar, então nós vamos escrever. Uma sugestão de resposta. Sim, pois no primeiro turno, sua sugestão havia ficado em terceiro lugar, lembra? E depois de ele ter usado esse argumento, de falar que o espelho mostra a verdade, o jeito de cada um, ela venceu. A sugestão dele venceu, certo? Agora nós estamos na página 248, número 7. No final do texto, há a imagem de alguns alunos da classe de Marcelinho. O que essas imagens mostram? O que diz o texto que as acompanham? Bom, está falando dessas imagens aqui e desses pequenos textos que acompanham as imagens, certo? Então, vamos voltar aqui. As imagens mostram as personagens refletidas no espelho. E o que diz o texto que as acompanha? Ele faz pequenos comentários sobre o jeito de ser de cada uma das crianças. Releia o significado da palavra democrático no glossário. Por que o espelho foi considerado democrático? Vamos ler lá. Bom, aqui está falando assim. Democrático, que está ao alcance de todos, igualitário, popular. Então, por que o espelho foi considerado democrático? Porque ele mostra as características de todas as pessoas, sem distinção, sem separar as pessoas. Ele mostra a fisionomia da pessoa alta, da pessoa baixa, do pobre, do rico, de qualquer pessoa. Então, por isso que ele foi considerado democrático, tá? Por que podemos afirmar que a votação foi democrática? Olha, turma, porque todos os alunos puderam votar. E quando acontece isso, de todo mundo exercer o seu direito, a gente fala que aconteceu alguma coisa democrática. Como, por exemplo, as eleições.
todo mundo pode votar nas eleições. É claro que tem que ter o título de eleitor e só consegue o título se você for maior de 16 anos ou me parece que 80, até 80, 82 anos, eu não me lembro. Mas se ainda quiser votar e tiver essa idade e quiser votar, ainda pode. Então, continuando aqui. Releia o trecho a seguir e marque a alternativa correta. Vamos ler. A cada voto que ela anunciava, os alunos se manifestavam a favor ou contra, com palmas ou vaias. O trecho indica que os alunos estavam fazendo bagunça na sala de aula, entusiasmados com o processo de votação ou desanimados com o processo de votação. Entusiasmados, né? A número 10, turma, fala sobre votação, a gente não vai fazer, tá? Então, por hoje é só. Vocês fiquem com Deus e um grande beijo no coração, tá bom? Até mais.